convidamos para proferir a primeira palestra. Então, convidamos o Antônio Plé para a primeira palestra. Bom, daqui. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui para apresentar esse trabalho que a gente vem fazendo. Há N mãos. Gostaria, inclusive, de deixar o agradecimento a todo mundo que participou e que, por alguma razão, mais próximo, e que, por acaso, não pôde vir, todos os companheiros que participaram desse trabalho. Bom, a mecânica é a mesma da manhã, eu vou tentar ser bem breve, a Vanessa vai falar depois, e a gente deixar para vocês serem os protagonistas dessa palestra. Bom, a visão de dados, negócios e aplicações, então é o tema dessa próxima hora. Deixa eu ver como é que passa aqui. Okay. Bom, de novo aquele diagrama, né, que já tinha sido passado de manhã cedo, como que essas visões, né, de negócio, aplicações e dados se encaixam no FACIM. A gente entende, quando a gente começou a trabalhar a visão de negócios, que a grande importância dessa visão dentro do FACIM é que ela faz a passagem entre o que a estratégia define, ou seja, a partir do que se quer atender na sociedade, e a estratégia é o caminho para se atender ao público, a visão de negócios ela tem a função de tornar isso palpável. Ela transforma a estratégia em execução que vai ser feito na parte de aplicações, dados, infraestrutura e projetos e programas. Então, essa foi a nossa preocupação, criar uma visão que pudesse abarcar todos os aspectos que fossem significativos para essa passagem da estratégia para a execução. Bom, quais são os benefícios, tá certo? Para o governo, essa percepção do modelo de negócios, ou seja, a visão de negócios, primordialmente, pretende ser um caminho que discuta. Esse é o modelo de negócio que nós devemos, muito se falou aqui de manhã cedo, como atender a sociedade, como criar programas, projetos, serviços, formas de trabalhar que atendam a sociedade. O modelo de negócio dentro do FACIM é o que torna explicita essas opções de escolha que eventualmente a gente tenha. Então, essa é a primeira parte. E isso permite que, então, que as decisões estratégicas sejam mais bem tomadas. Permitir uma resposta mais rápida às mudanças na sociedade. De novo, vou capturar uma série de coisas que foram faladas aqui de manhã. Tá? Muito se falou nisso, numa sociedade que cada vez mais muda, cada vez mais rápido. Então, não adianta, a gente fala hoje em planos quinquenais, é loucura. Daqui a 5 anos a sociedade é outra. Então, hoje a gente fala, planos de 2 anos já é longo prazo. Então, resposta rápida à necessidade de implementação foi falado aqui dos quick wins como um eventual problema, mas também a gente tem que ter quick wins. Ou seja, os projetos não podem gastar 3, 4 anos para dar resultado. Tem que dar resultado em 6 meses. É a lógica da startup. Entre 6 meses e 1 ano tem que ter um produto viável. E versões e novas versões e novas versões. Implantar essa ideia da visão startup como atendimento à necessidade do público é fundamental. Tá certo? Como fazer isso dentro de estruturas que são mais estruturadas é o desafio. Mas o caminho, acho que a gente está bem... a gente está vendo isso acontecendo. Né? Na nossa vida do dia a dia, cada vez que você instala um app, cada vez que você vê alguma coisa acontecendo, já se citou aqui Uber, eu uso Airbnb direto, e mais N outros startups que vão acontecendo, talvez este seja o caminho também para o governo.
Compartilhamento de produtos e serviços. Bom, também outro assunto que veio hoje de manhã, que eu achei muito pertinente, a discussão da PEC 241, que está borbulhando aí. Com ou sem ela, existe uma realidade. Governos, todos eles, têm que fazer mais com menos. Tá certo? E fazer mais com menos passa por compartilhamento de produtos, de serviços, de processos, de recursos em geral. A gente não pode ter uma sociedade que desperdiça recursos como a gente desperdiça. Aplicativos que são desenvolvidos para fazer as mesmas coisas. Nós falamos aqui em tempo que se gasta em fila, em burocracia, gastos para... E isso reflete dentro do governo também. Cada interação do governo com a sociedade é um custo. Tá certo? São pessoas em unidades de atendimento, são pessoas lidando com essa burocracia. Nós precisamos trabalhar isso. Então, para a sociedade, o que a gente espera a visão de governo possa dar? Uma melhoria de prestação de serviços, redução de custos de operação, em função de todas essas medidas, e oferecimento de serviços mais ágeis e integrados e aumento de transparência. A visão de negócio é a norteadora. A partir de uma estratégia que, pelo que eu tenho lido, visto e escutado, é a estratégia que pelo menos parece que está permeando o governo, ou pelo menos borbulhando as discussões de que o governo tem que ser eficiente, tem que ser transparente, tem que ser justo, no sentido de tratar todos com equanimidade. A visão de negócio se entende como sendo aquela que vai dizer, bom, isso é o que se quer fazer, como isso será feito. Esse é o papel da visão de negócios. E, então, descer um pouco mais o nível, foi isso que a gente vislumbrou que a visão de negócio tem que produzir. Tá? Ela tem que produzir arquitetura de negócios, ela tem que produzir um caderno de... Ela tem que tratar do assunto, clientes, produtos e serviços. O que o meu âmbito de arquitetura que eu estou trabalhando, quem ele atende, com que produtos. Para quê? O que eu coloquei alguns entregáveis padrão, não tem nada de muito especial aqui, tá? Em geral, a gente chama de um caderno de produtos e serviços, que especifica que produtos a gente faz para quais públicos, com que objetivos. Discutir estrutura organizacional. Quer dizer, qual é a estrutura organizacional que melhor entrega a minha estratégia? E esses são entregáveis tradicionais para isso. Capacidades de negócio, que é um tema que eu acho fundamental discutir. Hoje, cada vez mais se entende que, antes de se discutir como as coisas são feitas, quais são os processos, quais são os aplicativos, quais são os sistemas que precisa, temos que discutir, bom, quais as capacidades que nós precisamos ter para entregar esses produtos e serviços. E aí as capacidades podem ser avaliadas e discutidas em termos de como nós vamos evoluir ao longo do tempo. Essa é uma característica muito importante do conceito de capacidade, que capacidades evoluem ao longo do tempo. E essa evolução é que são as mudanças que a gente faz na empresa. Lógica de negócio, regras de negócio, decisões de negócio. Bom, vocês conhecem mais do que eu, governos são baseados em regras. Legislações, decretos, o arcabouço regulatório que vocês têm, ninguém tem. A gente que está na iniciativa privada sente ele por consequência, mas no próprio ambiente interno seus, nada é feito se não tiver um regulamento, uma norma, uma coisa. Então, entender essa lógica de negócio, qual é a lógica de negócio que se aplica àquela situação, é fundamental num modelo de negócios, certo? Parte de processos já é mais natural a gente trabalhar o conceito de processos. E como a Vanessa tinha falado na apresentação anterior, discutir a ontologia de negócio. Ou seja, descendo um pouco o nível, né, do que estava lá no modelo de governança, na parte de governança e controle, dentro, então, da área de negócio, qual é a ontologia, quais são os glossários, modelos de fato, taxonomia, que serão entrada para a área que a Vanessa vai discutir aqui, que é a área depois de dados.
tá? Mas é entender que, antes de ser dado no sentido de informática, né, bancos de dados e coisas do gênero, existe a informação. Ou o dado visto pelo ponto de vista do negócio. E que, no fundo, é quem baliza. Tá certo? Não faz sentido você ter informações que o negócio não usa, ou que não fazem sentido para o negócio. Então, e isso nasce aqui, tá certo? Na visão de negócio. Bom, encerrando, como eu falei, eu ia ser bem breve. As políticas que a gente imaginou, tá certo? Como sendo... primeiro, todos os modelos baseados em padrão. A gente não quer reinventar a roda. Se existem padrões para modelagem de processos, esses são os padrões. Se existem padrões para modelagem de dados, ou de decisões, ou da própria arquitetura, esses são os usados. Não faz sentido você ficar criando modelos ou normas ou coisa, só para ser diferente. Isso nos ajuda também naquela questão de custos a não pressionar o mercado por coisas que eles não têm, ou seja, as certificações são as certificações do mercado, as ferramentas são as ferramentas do mercado, os profissionais que estão treinados no mercado são os profissionais que vocês vão poder absorver. Então, isso para nós era uma política fundamental. A aderência aos programas, obviamente, que o governo já vem fazendo, então a gente se preocupou muito com isso, e um foco muito forte em compartilhamento e reuso. Tá? A ideia de que seja possível, a gente estava conversando há pouco, de que no limite se possa vislumbrar a ideia de um grande repositório de arquitetura de governo, que possa absorver todas as melhores práticas, modelos de sucesso e que permitam que órgãos mais avançados em termos de arquitetura possam transferir conhecimento para órgãos que têm menos possibilidade. Então, acho que isso é fundamental. Bom, as diretrizes, como eu falei, né, o planejamento baseado em capacidade como ferramenta de evolução, avaliação de resultado frente aos objetivos estabelecidos, como forma de retroalimentação, e uma linguagem comum de padrão aberto para a modelagem das diversas perspectivas e arquiteturas. Alguns papéis que a gente entendeu importantes: arquitetos de negócio, analistas de processos, analistas de negócio, analistas de regras e decisões, basicamente profissionais que já existem no mercado e que... Aqui a gente está falando de papéis, não necessariamente de cargos, mas capacitações que talvez tenham que ser criadas, que tenham que ser desenvolvidas. E os padrões que a gente usou como referência: TOGAF, ArchiMate, BPMN, todos os padrões de mercado e também os diversos guias de melhores práticas que eu recomendo ardentemente a qualquer profissional que queira entrar nessa área, que conheça. BABOC para a área de negócio, para análise de negócio, CIBOC para análise de processos, BISBOC para arquitetura de negócios, o DAMA para arquitetura de dados. Gente, o que tem de conhecimento nesses BOCs é inimaginável. E está aí, à disposição de todo mundo. Melhores práticas desenvolvidas por empresas no mundo inteiro. É muito rico esses BOCs. Eu só ia pedir para você exercitar o seu poder de concisão, para não atrapalhar Passa. o nosso tempo. Passou. Já foi. Eu vou ser rápida. Eu acho que o Plé já falou a maior parte dos benefícios, até porque quando você pensa em arquitetura corporativa e nessa separação de visões, a questão é que, na verdade, tudo está integrado, né? Então, quando você pensa nos benefícios que uma visão pode trazer, na verdade, esses aspectos vão sendo, né, expandidos para todas as outras. Então, falando aqui rapidamente sobre aplicações e dados, e aí eu tentei fazer uma junção para ser mais rápido e a gente, na verdade, enriquecer mais as discussões. Só, novamente, reforçando a questão de que o objetivo aqui é interoperar entre essas visões, né, criar uma visão em que eu compreenda desde a estratégia até o que é gerado, não só para dentro do governo, como para fora dele.
E quando a gente pensa em dados e aplicações, além dos benefícios que o Plé já comentou e que a gente já falou no painel anterior, que também servem quando você pensa em modelos e artefatos para comunicar e interoperar dados e aplicações, quando a gente pensa nessas visões especificamente, os benefícios que a gente consegue com isso são uma redução de custo, principalmente com dois problemas que a gente vê muito, tanto no meio privado quanto no meio público, que são as redundâncias e incompatibilidades. No nível semântico, conceitos que não têm nada a ver uma coisa com a outra, onde até o Marcos comentou no início, quando você fala, por exemplo, do conceito de petróleo, e isso eu sei porque eu trabalhei muitos anos na Petrobras, eu perguntava para cada um o que eles achavam que era esse conceito, cada um falava uma coisa diferente, e, no final das contas, isso acaba atrapalhando a estratégia do negócio, a maneira como o trabalho é realizado, e a importância que se dá aos produtos e subprodutos quando você pensa em produção de energia. Então, isso é um problema. A questão de você ter redundâncias, dados que estão replicados em sistemas que não conversam entre si, em bancos de dados que nenhum nem sabe onde está o outro, ou dados que estão, parte de um dado está num lugar, parte do dado está em outro. Então, você toma conhecimento, você pode tomar decisões acerca de qual é a melhor solução para esses casos. O que ajuda na segunda questão, que é aumentar essa colaboração e interoperabilidade, permitir um compartilhamento e reuso dessas informações e das boas práticas que são aplicadas a essas soluções, aumentar a transparência, que o Plé já comentou na questão de negócio, e a segurança e a precisão no uso. O que a gente mais também vê muita gente reclamando em todos os meios eu não uso esse dado ou eu não uso esse documento porque eu não confio e eu não sei de onde veio essa informação. Quando você começa a modelar, entender de onde vem, de quais processos geram, quais aplicações usam, onde isso está armazenado, quais são as questões de segurança envolvidas, você começa a ter uma maior segurança e precisão no uso das informações. E com relação à sociedade, de uma maneira geral, é a participação ativa não só na gestão dessas informações, como na promoção de transparência. E aí se falou muito aqui em algo que está surgindo e já tem muito lá fora, que é a coparticipação na criação de serviços, quando você pensa no cidadão ajudando a criar serviços para ele mesmo, junto com o governo. Quando ele começa a ter esse conhecimento entre o que é um processo que o governo realiza até o que ele precisa gerar lá no final, ele pode atuar e participar do desenvolvimento desse serviço. Assim como eu mostrei lá no painel anterior, a ideia é que você tem como produtos a serem construídos para essas visões de maneira que todo mundo começa a falar a mesma língua, é a definição de conceitos, definições e relacionamentos para dados e aplicações, o que é uma entidade, o que é um atributo, o que é um dado, o que é um ponto de compartilhamento, qual é o contexto, dentro de uma taxonomia, qual é o contexto daquele dado, qual a classificação dele, o que são dados de educação, da saúde, de transportes, de segurança, como é que eu compreendo essas coisas, como é que eu uso ela na construção de documentos e de planilhas que refletem o que são a construção dos modelos, o que são as aplicações daquela instituição pública utiliza ou desenvolve. E tudo isso suportado por padrões, práticas, diretrizes e políticas, tanto internas, tanto que o próprio governo já utiliza, como as práticas já consagradas de mercado. Com relação a papéis, e aí eu também reforço o que o Plé falou, a gente está falando aqui de adquirir capacidades que o próprio governo pode fazer, além de, obviamente, a alta administração, e quando eu falo de dados e aplicações, eu ter gestores de dados, que é o que já existe hoje, e equipes de TI para desenvolver serviços, dar suporte. É necessário adquirir capacidades de arquiteto corporativo, do arquiteto de dados, que é aquele cara que fala, eu não posso falar a palavra holística, que vê de maneira global a visão dos dados que uma instituição trabalha e dos dados que ela precisa trabalhar e que estão em outros lugares e como é que eles se relacionam. Esse é o sujeito que tem que ter a capacidade de olhar para isso e como essas coisas se relacionam com processos e aplicações. E aí ele é o cara que conversa com arquitetos de aplicações, e eles são os responsáveis por atuar junto com analistas de negócios, com analistas de dados, que continuam existindo, cada um no seu quadrado, e todo mundo compartilhando e colaborando entre si. Bom, o Plé já falou vários dos padrões que são utilizados aqui, mas citando o TOGAF, FARCMate, DMN, os próprios padrões do EPING, que aqui, como o próprio Marcos falou, quando a gente fala em padrões de tecnologia, isso já é uma coisa que está bem mais madura, então, quando você pensa nisso para aplicações, para infraestrutura, que a gente vai falar depois, já tem vários padrões que já estão prontos para serem utilizados.
E só para frisar mais especificamente, quando eu comentei no início, né, é a questão do benchmarking forte que a gente tem feito para conhecer as propostas de arquitetura corporativa dos outros governos. E aí, especificamente falando de dados e aplicações, a gente estudou bastante os modelos que são utilizados na Austrália, Nova Zelândia e nos Estados Unidos, que são governos grandes, complexos, que têm um conjunto de habitantes muito grande e têm uma realidade bastante plural como a nossa. E com relação a políticas e diretrizes, seguindo também o que o Plé comentou, a questão de você adotar esses modelos, uma vez eles padronizados, eles estruturados, você realmente utilizar essa linguagem comum para interoperar e para se comunicar, a aderência aos programas de governo, a aderência, no caso específico, quando a gente fala de dados, ao modelo global de dados que está sendo trabalhado e aos padrões que já são disponibilizados pela IPING, e, obviamente, a definição de um repositório acessível pela sociedade, conforme eu comentei, repetindo, não que a gente vê hoje separado dentro da própria instituição, né, mas você ter essas coisas interligadas dentro de um repositório que é acessível por todos. É isso, consegui. Eu tenho algumas perguntas aqui, Então, assim, eu posso começar, e aí, quando o pessoal sentir à vontade para fazer alguma pergunta para os debatedores, tem o nosso pessoal de apoio com os microfones aí na plateia. Estão me ouvindo bem agora? Obrigado. Tá bom. Eu vou começar dirigindo uma pergunta aqui ao Wagner, da STI, né, que está muito envolvido com a questão de governo digital, né, dentro do Ministério do Planejamento. Como a gente pode ver pelo modelo, né, de referência do FACIM, existem várias camadas, várias visões, negócio, aplicações, infraestrutura, mas isso vai exigir dos órgãos, né, para a adoção desse modelo de referência, um certo conhecimento, uma certa habilidade a ser desenvolvida. A STI, como órgão gestor do CISP, né, tem um papel fundamental de assim, desenvolver, né, a adoção desse modelo dentro da organização, dentro da administração pública. Como que a STI vê a evolução, né, da adoção desse modelo através dos mais diversos órgãos, né, que existem diversos níveis de competência, né, diferentes níveis de competência dentro dos órgãos da administração pública? Como é que a STI vê e pretende, né, desenvolver a adoção desse modelo na administração? Bom, boa tarde. Uma pergunta delicada. Deixa eu tentar contextualizar isso da forma que eu acredito. Alguns países hoje têm a figura de um CIO. O Canadá tem uma CIO de governo, o Chile ensaia ter um CIO de governo, Estados Unidos tem um CIO de governo, obrigado pela lembrança, Nova Zelândia, aqui mencionada, e eu gosto mais dos exemplos latinos, porque somos latinos e temos nossas limitações em trazer modelos para o país. O que eu acho a nossa maior limitação é uma ausência natural, não que não tenhamos, uma ausência natural de um pragmatismo. Isso a gente tem que inserir em toda e qualquer reunião, nem vou falar em trabalho, toda e qualquer reunião. O papel da STI, alguns dizem um palavreado muito bonito, que é orquestrar o CISP, 220 órgãos e tal. Vamos inserir um pragmatismo nesse orquestrar, dizer o propósito desses 220 órgãos. Dizer como? Aí tem para todo gosto. Tem guia, e nossos jurisdicionados adoram, porque guia eu não preciso seguir, é só um guia. Tem norma, e aí nossos jurisdicionados já não gostam tanto, porque norma é ruim, porque a STI eu nem gosto tanto. Mas vem o TCU e fala, opa, tem uma norma aí, e aí é melhor eu seguir. Bom, então como fazer? Eu acho que a gente tem que aproveitar o que nós, latinos, temos de melhor, que é a nossa capacidade de relacionamento, tendo, claro, como basilar a ética e a busca por um resultado. Então, vamos lá. Primeiro, por uma capacidade de relacionamento, perceber o jogo. O nosso país tem características políticas, estão usando agora um termo até interessante, o Brasil não é para amadores, né? Características políticas mega interessantes. Essas características políticas se refletem nos órgãos públicos.
se refletem em que força política está liderando um órgão público A ou B conforme sua vertical de negócio. Essa vertical de negócio tem reflexo na área de tecnologia da informação, não só nela, mas em todas as áreas. A área de gestão da informação, a área que entrega valor. E a colega Vanessa fez uma pergunta bem legal, depois eu quero te perguntar o que é petróleo. Mas eu pergunto também, o que é governança? Porque também vai ter para todo gosto. De manhã eu falei da boa governança, é uma provocação, eu acho legal, porque quem estudou só governança patina, fala assim, epa, tem a boa governança? Tem. Tem a boa e tem a má. E qual é o conceito de valor? Acho que essa é a provocação que a gente tem que ter em qualquer reunião. Eu falei no início aqui, né? Entrem numa reunião e perguntem ali, todos aqui estamos reunidos na próxima hora em busca da mesma geração de valor, e para isso eu preciso saber o que é valor. Aí, que valor eu vou gerar para a sociedade nessa reunião? E aí eu tenho que perceber que existem alguns, vou usar um inglês aqui, um checks and balances, que estão infiltrados na nossa estrutura política. Ora, gerar valor para quem? Porque todos aqui têm um chefe, tem um agente público e, às vezes o chefe de alguns é um agente político. E tudo isso influencia na parte de sugerir padrões, eu vou usar sugerir, na linha aí do que a política exige, né? E aí, respondendo mais objetivamente, Diego, como a STI trabalha? Ela trabalha nessa linha, na orquestração, que é a palavra mais bonita, sugerindo padrões, aproveitando sim do enforcement do TCU e da CGU, que também está na mesa, mas principalmente provocando qual é o valor que esse órgão público quer gerar. Porque a partir do conceito comum de valor, aí procurar que dado, que informação, que conhecimento gera valor e que tecnologia vai ajudar a produzir aquele, transformar o dado que não é de tecnologia, mas o dado da tecnologia, transformando ele em informação e conhecimento para a geração de um valor que todos concordam que é o mesmo, aí meio caminho andado. Acho que esse é o maior desafio da STI. Não? Agora sim. Pegando esse gancho, né, do valor, alguém tem alguma pergunta na plateia? Não. Então, pegando esse gancho do valor que o Wagner mencionou, eu gostaria de fazer uma pergunta ou para o Plé ou para a Vanessa, qualquer um dos dois pode responder, que diz respeito ao conceito de arquitetura corporativa, né? Assim, um termo bastante usado nesse contexto é o de business transformation, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, primeiro, business, né? Ou seja, ela é feita para atender o negócio, né? Para direcionar, né, os esforços a partir de uma estratégia, mas, fundamentalmente, é negócio, né? E hoje, né, a arquitetura corporativa ela ainda está dentro de um universo da TI, né? Tanto que nós estamos aqui numa empresa pública de TI falando disso, né? De manhã tivemos, né, o pessoal participando aí da área de negócio, mas quanto mais a área de negócio participar, mais efetiva é a utilização dessa ferramenta. E o segundo ponto é transformation, né? A questão é transformation para quê, né? Para onde? E aí o ponto que o Wagner traz é muito importante, ou seja, alguém lá em cima, né, tem que dar esse direcionamento e dar o ritmo, né? Então, a pergunta que eu faço, né, para vocês é como fazer com que esses modelos, né, essas visões, né, que a arquitetura corporativa e o Facim trazem, né, vão fazer com que a TI quebre, né, essa barreira com a área de negócio, né, e mostre valor, né, de forma que não seja mais uma ferramenta, mais uma documentação, mais uma burocracia a ser gerada, né, e realmente entregue alguma coisa para a sociedade através, né, dos agentes públicos. Aí. Bom, a primeira coisa que eu acho que você bateu no ponto exato. A gente acabou de vir da conferência do Open Group e uma das conclusões que a gente viu é que hoje a arquitetura corporativa ainda é vista, até mesmo nas empresas, como arquitetura de TI. E existe uma diferença entre essas duas coisas. O que eu acho, o que me atraiu no Facim, quando eu comecei a contribuir, foi justamente que, quando eu vi as 9 perspectivas, eu vi que a gente estava falando muito mais do que arquitetura de TI. Se fosse uma arquitetura de TI, eu provavelmente não teria, eu teria caído fora. A arquitetura de TI é uma
parte. Então, tudo aquilo que a gente conversou de manhã cedo, ou seja, como discutir estratégia, como discutir sociedade, como discutir governança, é que a gente imagina que essa discussão dentro da arquitetura, a arquitetura, no fundo, é uma... foi colocado acho que pelo Marcos, são plantas. São formas de você visualizar aquilo que você pretende fazer. Não tem muita mágica na parte do o que tem que ser feito ou, como você diz, qual é o valor. Essa discussão ela transcende a própria arquitetura, né? Ou seja, discutir qual é o valor. O que a arquitetura, eu acho que cria é um framework, mas uma estrutura que permite falar, olha, se eu coloco as coisas nessa caixa, se eu tenho certeza que eu discuti qual era a estratégia, se eu discuti qual era o cliente que eu quero atender, como que essas coisas... Você espera que se crie esse alinhamento. Então, quando a gente se preocupa em que não seja mais uma burocracia, e eu acho que você está coberto de razão, eu acho que isso vai estar muito ligado a que todos os agentes que trabalham isso entendam que a arquitetura é esse suporte. Então, que quando se estiver discutindo o valor, que isso realmente seja de alguma forma discutido, colocado dentro da arquitetura, para que quem for fazer a estratégia possa entender, olha, então é daqui que eu passo. E quem vai fazer o negócio, né, no caso o negócio de governo, entenda que é aquilo que ele tem que fazer e que vai fazer sistema. A arquitetura tem a ver com comunicação entre esses silos, porque esses também são silos. Os silos não só entre órgãos ou entre níveis de governo, o silo é dentro da empresa. O silo é entre a área de TI e a área de negócio, o silo é entre a área de dados e a área de aplicativos. E a arquitetura corporativa pretende quebrar silos internos. Não só... A arquitetura corporativa é comunicação. Se não for usado nesse conceito e começar a ser usado como arquitetura por arquitetura, valor nenhum. E aí eu vou usar as palavras dele. Qual é o valor que vocês veem em ter uma arquitetura? Comentar? Oi. Concordo plenamente com o que é para ouvir? Concordo plenamente com o que o Plé falou. E pegando esse gancho final, que a gente sempre fala, né, é que a arquitetura corporativa não é o fim. Ela é o meio para eu resolver um problema. Então, a gente, então, que vem da iniciativa privada, quando a gente chega num cliente, e aí o governo também é um cliente, né, que a gente fala assim, qual é o seu problema? Eu não estou aqui vendendo a arquitetura corporativa, eu quero resolver o seu problema. E uma das coisas que a gente fala muito, que a gente vai trabalhar muito nas próximas fases para desenvolver, né, um método para desenvolver arquitetura, é que quando você... que foi até uma coisa que o Gustav falou, da Dinamarca, né, no painel anterior, que é comece fazendo numa escala menor. Como é que você escolhe isso? Escolha problemas relevantes para mostrar valor. Né? O que eu vou modelar? Eu vou começar a modelar um conjunto de dados enorme, todas as aplicações que existem naquela instituição, todos os processos. Não, modele aquelas coisas com as quais você precisa responder perguntas. E pense o seguinte, quando a gente representa conhecimento, a gente está olhando para o que a gente chama de... Quem trabalha muito com processos sabe isso, o as is e o to be. Quando eu conheço a minha situação atual, isso me dá elementos para eu pensar numa situação to be. E quando a gente pensa em to be, a gente consegue fazer projeções diferentes de futuro e avaliar as perspectivas para tentar minimizar os riscos de uma decisão ruim. Então, a arquitetura corporativa, numa visão integrada, vai te dar esse poder, né, de tomar decisões com riscos menores. Né, e que tenham a possibilidade de ter maiores benefícios. Obrigado. A gente tem uma pergunta na plateia, por favor. Boa tarde. A pergunta é para a Vanessa, tudo bom? Vanessa, falando sobre valor, né? Qual o valor que você enxerga da arquitetura corporativa no que tange à aplicação da Lei de Acesso à Informação? Transparência e correlato. Eu falei isso rapidamente no painel anterior, que transparência, para mim, ela é vista como um aspecto transversal à arquitetura. Né? Para cada um daqueles silos que existem lá, eu vou querer ter um nível de transparência, de acesso àquele tipo de informação. E aí a gente pensa o seguinte, né? Mas o que afinal de contas, é transparência? Né? Porque diz lá, libere o conhecimento para o cidadão. Liberar o quê?
como e de que forma. E aí a gente vem trabalhando muito nisso. O que significa o conceito de transparência em termos de características concretas e sair desse termo abstrato? Não é simplesmente fazer o que tem hoje, que já é um passo relevante, mas que é só jogar num site, de acordo com uma estrutura lá que o governo determinou para todo mundo, um conjunto de dados. Isso não adianta muito, você tem que dar poder de análise para o cidadão. E aí, como é que você faz isso? Você tem que estabelecer que tipo, eu até comentei, eu acho que isso também no painel anterior, que tipo de dado eu quero ver sobre aquele dado. Então, eu quero ver sobre um dado qual é o grau de sigilo dele, quem é o responsável por ele, de onde ele veio, para onde ele está indo, quem manipula, quem é o responsável. Eu quero ter isso, para mim, é transparência. E aí, até alguém comentou no painel também anterior que eu tenho lá aquele monte de informação sobre a viagem daquela pessoa, de um determinado funcionário público. Aí eu vejo lá que ele viajou 10 vezes no mês, e começo a reclamar que ele está gastando muito dinheiro. Mas, poxa, para que serviram aquelas viagens? Cadê a associação daquelas viagens a projetos, a decisões que foram tomadas, a resultados que foram gerados? Talvez aquelas 10 viagens foram as 10 melhores viagens que ele pudesse ter feito naquele mês, contra 5 de outro que não serviram para nada. Então, é para você ter esse tipo de transparência, que não é só você visualizar um dado, mas a relação entre eles, é isso que eu acho que vai ser relevante, e é isso que te ajuda, porque você mapeia e sabe o que apresentar lá na frente. Obrigado. Antes da próxima pergunta, eu queria passar a palavra aqui para o André. Ele gostaria de fazer um comentário. Bom, dentro da primeira pergunta, eu achei interessante a abordagem que vocês colocaram, a Vanessa e o Antônio, em que apresentaram a maneira como isso pode ser feito. E a Câmara tem uma boa experiência que ainda também está em fase, vamos dizer, de implementação. Mas uma das primeiras coisas que fizemos foi colocar numa política, num ato da mesa, assinado pela mesa diretora da Casa, a ideia de você estruturar processos, a gestão estratégica, a visão estratégica com processos de negócio, a arquitetura de informação, gestão de dados e informação, e a arquitetura de TI, TIC, TIC. Então, a gente criou, dentro de uma política de gestão de conteúdos informacionais, a ideia de você integrar as 3 visões, as 3 perspectivas. E isso foi muito bom do ponto de vista prático, porque hoje, quase que em todos os projetos corporativos, que a gestão estratégica, que meu colega Antônio falou mais cedo, ela alça como um projeto corporativo, ou um processo crítico de trabalho, que precisa ser atacado, a gente coloca a gestão de processos, que é o Antônio, a equipe do Antônio, a gente coloca a arquitetura de informação, que é uma equipe que está lá dentro do centro de documentação, que são pessoas capacitadas, especializadas em arquitetura de informação, que vai trazer a matriz de metadados, vai identificar o vocabulário controlado, o glossário de negócio daquele processo crítico, vai identificar a necessidade de recuperação de informação daqueles processos. Então, e aí entra a TI. A TI a partir de todos os artefatos que levantamos. O mapeamento, a modelagem do processo de negócio, a infraestrutura de informação a partir da arquitetura com seus artefatos e a informática dando todo o suporte. Então, essa é uma experiência que está sendo step by step, porque tudo que é novo assusta, e a Câmara também tem os seus problemas culturais, como todos os órgãos. Mas uma das coisas que a gente apresentou como uma possibilidade de melhoria para um processo crítico, que a Vanessa comentou aqui, é você, por exemplo, atacar a sessão plenária, que é onde os deputados discutem efetivamente os projetos de lei de interesse da nação. E aí a gente tem uma perspectiva de projeto lá dentro, ainda não iniciado, que a gente pode atacar isso escolhendo um processo crítico, porque não dá para fazer em grande escala. A gente se perde toda vez que a Câmara fala assim, beleza, agora vamos falar de arquitetura corporativa. Aí fala, bom, quem é que vai desenhar um modelo para a gente começar a fazer? E eu sempre digo o seguinte, vamos ter uma perspectiva prática, vamos pegar um processo crítico e trazer para dentro de uma realidade que a gente possa atacar o processo mais relevante para o Brasil, porque a discussão é o debate democrático, como o Antônio falou no início, no painel que ele estava aqui, o meu colega lá na Câmara. Então, esta é uma proposta, a gente está batalhando isso, mas e aí já finalizando aqui a minha fala, como o Wagner falou, e o Antônio também
deu um pouco dessa visão, é difícil você ainda quebrar os silos. Então, geralmente, a informática, para atender um deputado, para atender a mesa diretora, para atender o presidente, sai com um sistema e fala, pô, mas não era para você ter chamado a gestão estratégica, os processos, mapear, modelar. Ah, cara, agora eu já fiz, o deputado me demandou. Então, a gente trabalha com políticas, com cultura, com políticas e dirigentes divergentes. Para vocês terem uma ideia, o nosso último presidente, vocês sabem quem é, né? Imagine só, eu sou responsável pela transparência da casa. Lá dentro do centro de documentação, e o Rosinaldo fez a pergunta relacionada à lei de acesso, a gente é responsável por cuidar da lei de acesso. E a gente tem uma equipe que a gente qualificou ela muito bem, e ela chegava cheia de ideias, e eu levava lá para o presidente Eduardo Cunha. Presidente, olha a transparência. Ele olhava para mim, eu não vou dizer para vocês o que ele dizia, para não pegar mal, mas enfim, né? Agora ele está em outro lugar, não precisa a gente se preocupar. É isso. Obrigado, André. Temos uma pergunta na plateia? Boa tarde, eu sou Ana Vitória, da CGU, e eu tenho uma pergunta para o Wagner, que pega um pouco o gancho disso que a gente falou, da diferença de arquitetura corporativa para arquitetura de TI. A gente tem visto, quando a gente pensa em inovação, em digital, no meio a TI sempre toma a dianteira, né? Não é à toa, e o trabalho da SLTI, agora STI, tem sido muito rico nisso, em que a gente viu que os planejamentos de TI começaram a ser alinhados ao PPA, porque os órgãos nem tinham planejamento estratégico, né? E agora a gente percebeu que esse ponto de planejamento de TI avançou. Quando a gente pega a EGD, a gente vê que ela fala do planejamento da casa, ela vai além da TI, mas o que eu vejo nos órgãos conversando é que a casa ainda vê a EGD como uma coisa da TI. Porque eu falo de digital, eu falo de governança, de STI, e aí você vê um alinhamento que deveria partir do planejamento estratégico, começando na TI, e fica uma coisa meio estranha, se eu pegar a EGD direto no PDTI, né? Porque ela vai além. Como é que vocês pensam isso no planejamento, quando a gente fala em implantação do FACIN pelos órgãos e assim, implantar a cultura e divulgar, para que a gente não faça a TI faz um jeitinho na parte de negócios, sociedade, da arquitetura, e comece a arquitetura de sistemas, para a gente não cair naquele cenário de sistemas muito bem estruturados, você não tem mais sobreposição, você reusa, está lindo. Só que quando eu penso no negócio, ele tem um monte de sombreamento, porque a arquitetura começou da TI para baixo. Eu não sei como é, queria entender um pouquinho como é que vocês pensam lá dentro, talvez a STI com as sedes, para fazer isso começar de cima e não a arquitetura da TI. Lá vai. Com concisão, né? Vamos lá, vamos tentar. Quando a gente fez a EGD, muita gente falou se a gente não estava extrapolando a área de TI. E aí eu tenho que dar todo esse crédito a um empreendedorismo presente ali naquela direção da STI, no ano de 2015, para falar assim, vamos até onde alguém falar para. Só que ninguém falou. E aí a EGD foi, né? E aí, como a gente estava lá bem empolgado com ela quase publicada, né? Nossa, quantas vezes a gente falou, tá saindo, mas saiu em janeiro de 2016, a política e a estratégia foi logo em seguida publicada. Então, vamos dar mais um passo. Vinculamos, então, a distribuição de alguns analistas em tecnologia da informação, a gente estava recebendo esses profissionais, e a gente queria muito alinhar um compromisso de resultado com a alocação daqueles profissionais. Vamos assinar esse compromisso com quem? Com quem normalmente a gente lida, que é o coordenador geral de TI, ou o diretor de TI, que já existe em alguns órgãos? Não, vamos no secretário executivo. Será que vai dar certo? Vamos lá, se ninguém reclamar, a gente vai. E a gente foi. A gente tem aí algo em torno, na época eram mais ministérios, algo em torno de 30 contratualizações de alocação de pessoal diretamente vinculadas aos profissionais de tecnologia, diretamente vinculadas aos indicadores de estratégia de governança digital. O FACIN não está ali, mas poderia estar numa próxima versão. Resolvemos parar por ali? Não, a gente já estava falando com secretários executivos, ora, vamos em frente. E aí o discurso do governo mais eficaz, o governo mais efetivo, porque afinal a situação fiscal do Brasil estava delicada, nos levou a reuniões bem interessantes. A gente tem feito reuniões na Casa Civil discutindo
Geração de valor a partir da tecnologia, notoriamente de governo digital. E aí, eu já vou finalizar, Diego. O que a gente tem falado para vender? Eu falei um pouco que a nossa cultura é latina, que é fundamental aproveitarmos do que temos de melhor, que é a capacidade de relacionamento, mas temos que perceber o jogo. Então, o jogo no andar de cima não houve Big Data. O jogo no andar de cima houve governo inteligente. O jogo no andar de cima não houve e-services ou smartphones. O jogo no andar de cima houve governo próximo. Certificados digitais e HTTPS, muito menos. Governo digital e seguro. Sistema de informação, governo eficiente. Interoperabilidade, governo conectado. Esses são termos que fazem tilintar o ouvido do andar de cima. E aí o andar de cima fica a critério de vocês o que é. Mas é importante a gente compreender o jogo na sutileza, pessoal. Tá? Não precisa falar assim, o jogo é assim complicado, vou abandoná-lo. Não, a graça é jogá-lo. E é possível jogá-lo dentro da ética, dentro das boas regras, sem dúvida o é. A gente só tem que perceber aqueles interesses que acreditamos nele e conseguimos vender algo que acreditamos alinhado àquele interesse. E aí vai. Te respondi em sentido mais amplo, mas espero que sirva para a questão do fascínio. Obrigado, Wagner. Acho que até para complementar a sua resposta também, já que a colega da CGU falou em a importância do negócio, né, que a gente concorda, o Takada, como representante aqui da BPMP, acho que vai poder contribuir também sobre a importância da visão do negócio dentro da arquitetura corporativa. Né? Acho que antes de falar da visão de negócio na arquitetura corporativa, eu queria complementar a resposta do Wagner em relação a essa questão da EGD e o mundo de TI, né, o PDTI, o PDTIC, como o pessoal vem começando a trabalhar essa linha de comunicação. A gente já tem alguns exemplos, né, de quem tentou fazer esse match, digamos assim, direto, quando você não tem o nível estratégico. Eu não sei se foi, na fala do Wagner não ficou claro, não sei se isso foi proposital, como uma forma. A gente enxerga que vários órgãos hoje ainda não possuem um planejamento institucional, né, estratégico institucional. Eu não sei se foi uma linha de como a EGD promover, de alguma forma, incentivar que eles avancem nesse sentido. A gente do mercado, né, eu trabalho na consultoria, estou falando pela BPMP e pela consultoria que eu trabalho também, nós trabalhamos com planejamento estratégico, trabalhamos com planejamento de TI, e algumas experiências de planejamento de TI, a gente tenta propositalmente trazer a discussão da EGD de uma maneira mais forte, porque eu acho que ela sensibiliza mais as áreas de negócio. Né? Quando você vai discutir a TI, coloca a discussão de valor e como centro a estrutura, aqueles 3 pilares da EGD, isso tem um efeito muito grande. Eu acho que nessa linha a gente começa a falar a língua que essa camada de cima prefere discutir e vai se interessar. Então, acho que tem um efeito muito, muito positivo e acho que, de qualquer forma, na minha visão, não tem nenhum prejuízo em você fazer essa conexão direta. Pelo contrário, ela dá um grande passo em relação a você evoluir essa cultura de planejamento institucional. Tá? E, rapidamente, Diego, sobre essa questão do negócio, eu queria só fazer uma ressalva. Assim, se a gente pegar o compilado das discussões que tem visto até agora, né, a gente está falando de valor, que está bom, talvez seja uma camada abaixo do que o painel anterior discutiu enquanto sociedade, né, já é um desdobramento. A gente começou a falar de informação, de dado, de conhecimento, mas se a gente continuar nessa linha, acho que existe ainda um gap entre esses dois mundos, e que eu acho que é o negócio, né, ou, no mínimo, a gente tentar entender como é que a organização se organiza, né? Como é que ela está estruturada, organizada para essa entrega de valor ou para esse atendimento à sociedade. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não tentar passar de uma camada para outra sem antes ter esse olhar. Eu acho que nessa transição que a gente está pegando, bem rapidinho, a gente teve uma troca de governo. Eu acho que na gestão pública como um todo a gente tem isso, acontece isso com grande frequência, né? E quando um gestor de alto nível chega num órgão, eu acho que hoje ele tem uma dificuldade grande de conseguir fazer a casa andar ou colocar a sua visão,
muito por conta de não conseguir, às vezes, entender de uma maneira rápida como que ela está organizada, como que seus processos funcionam, como que ela se conecta para entregar aquela visão. Eu não tenho dúvida que a visão de valor e a visão de estratégia, muitas vezes, o gestor já traz consigo. Mas até ele entender como as coisas se articulam dentro daquela organização, requer um tempo considerável. Então, se a gente conseguir organizar isso de uma maneira mais clara, eu acho que a gente tem grandes chances de conseguir dar os saltos melhores. Não por acaso, né? Não por acaso, a visão de negócio é a primeira das camadas de uma arquitetura corporativa, ou seja, informação, aplicações, infraestrutura, tudo vem depois, né? Então, a visão de negócio, né? Ela é um caminho por onde normalmente deveria se iniciar, né? A construção de uma arquitetura corporativa. Bom, eu gostaria de passar a palavra para o Hugo, como um representante da sociedade, vamos dizer aqui, né, para que ele possa nos dar a sua visão do modelo, o quanto que pode ser aproveitado pela sociedade, seja na questão de transparência, acesso a dados, ou até mesmo na capacidade que a sociedade civil tem de, em parceria com a administração pública, construir soluções, serviços para a sociedade, né? Como que esse modelo pode ajudar nesse caminho. Olá, boa tarde. O Portal ARP, que é uma startup que atua diretamente com transparência. A gente minera informações do Comprasnet, do CIASG, e no início, quando a gente iniciou esse projeto, desde 2011 a gente faz isso, a gente teve muita dificuldade de acessar esses dados. Então, o custo para você fazer isso naquela época era absurdo. Hoje ainda é, porque não tiveram tantas evoluções. As bases de dados que nós temos hoje disponíveis estão totalmente desatualizadas, então você não consegue utilizar elas. Eu fiquei muito feliz com a fala do Antônio sobre startups, e eu vejo que o governo tem que seguir esse caminho, servir ao público, né? Eu acho que a ótica é people first, você pensar na população em primeiro lugar, e você pensar nela para desenvolver os serviços em primeiro lugar. E na área de startup a gente pensa passo a passo, né? Então, você desenvolve uma coisa, testa e gera um feedback. Se for bom, você vai e prossegue. Eu trouxe aqui para Brasília um evento chamado Campus Party, que um dos temas é dados abertos. Então, a gente está estimulando que as empresas façam isso. Mas, no último fórum, que o Marcos até me convidou, eu fiz uma apresentação e eu fiz uma analogia àquele livro, né, que fala sobre o Oceano Azul. Né? Você tem um mercado competitivo, é aquele oceano vermelho, é uma parte pequena do mercado. E você tem outra parte que é o Oceano Azul. Eu penso que a sociedade investir na área de transparência seria um Oceano Azul. Só que seria um Oceano Azul com pedras. Você pode cair também, porque quando a gente tem acesso a esses dados, qual é a garantia que a gente vai ter acesso sempre? Né? Então, eu vi também uma iniciativa do TCU agora de fazer uma nuvem pública para que esses projetos estejam disponíveis. Tenho curiosidade de conhecer isso de perto, acho que isso pode ser uma solução. Não sei se isso foi pensado em segurança nacional também, alguma coisa do tipo, mas eu vejo muitas perspectivas para que essas empresas possam utilizar esses dados daqui para frente. Alguma pergunta a mais? Lá, por favor. Só desculpa um momento, Marcos, quanto tempo nós temos mais? 15 minutos? 5 minutos mais. Pergunta. Vou tentar ser rápido e acho que a resposta não é demorada, não. Em algum momento na fala do Wagner, sou Frederico da Câmara dos Deputados, desculpa. Em algum momento da fala do Wagner, eu me senti estimulado a externar a angústia e ver se a gente está indo no caminho certo. Instituições grandes como a Câmara, elas desenvolvem ilhas de excelência, e essas ilhas às vezes se conectam, aí com mudança de gestão desconectam, e as pessoas acabam desenvolvendo o próprio caminho, mesmo que tenham a academia como o norte. E eu vejo o seguinte, em alguns momentos, como é o momento presente, nós temos uma determinada área com uma ilha de excelência, tentando desenvolver um papel na área de arquitetura de informações e dados, mas que isso é um pedaço do painel completo do Lego lá da arquitetura corporativa. E a angústia é o seguinte, vale a pena continuar insistindo no caminho
de fazer um pedaço desse contexto geral, ou a gente tem que forçar uma barra para que a instituição caminhe toda junta? Porque muitas vezes essa forçar a barra, o André falou, levar a um CEO um incômodo que ele de fato não quer, faz com que a gente, em última instância, pare até de desenvolver um pedaço daquele todo que poderia ser um caso de sucesso. Então, até que ponto que isso é válido, ou a gente não caminha quando o barco não andar todo junto? É válido. Vou repetir, porque senão pode dar o esforço. É válido, sem dúvida. Agora a gente tem que escolher nossas brigas, porque a nossa energia vai embora. Para além de uma agenda política de curto prazo, o Brasil tem agendas políticas de médio e longo prazo, sim. A gente só tem que ficar esperto. Por exemplo, não vou dizer quais agendas, até porque não me cabe, mas você vai ter comissões na Câmara super importantes, sempre foram, e vai ter comissões menos importantes. Essas comissões super importantes, elas têm uma pauta de longo prazo, até porque a discussão dela é sempre dura. Por que vocês não propõem vender algo para, além do parlamentar que está ali naquele momento, que a gente também sabe que muda a qualquer tempo, apoiar essa agenda de médio e longo prazo que sem dúvida acontecerá? Tem uma que está se apontando aí, que a gente tem até que, por exemplo, não trata a aposentadoria, trata uma visão de sustentabilidade do país enquanto a questão financeira. A aposentadoria é só um detalhe. Isso precisa de dados e precisa de um arranjo institucional para dar apoio aos parlamentares de longo prazo. Isso gera valor. Ainda que aquele presidente de comissão ou um presidente de mesa não perceba, quando ele precisar, ele não vai ter tempo para que vocês entreguem. Então, se eu posso dar alguma sugestão, além de dizer que sim, qualquer esforço para colocar um tijolo na parede é válido, tentem antecipar aquilo que é possível antecipar no país para essas comissões que são mega super importantes. Ok? E aí, aproveitando o tempo aqui para desespero do Diego, só fazer uma propaganda, Hugo. A gente tem um decreto de publicação de dados abertos recente. Esse decreto fala claramente que os dados do CIAF devem ser atualizados. Isso está no plano de dados abertos do Ministério do Planejamento. E não apenas o Ministério do Planejamento publicou esse PDA, mas outros 25 órgãos já o publicaram, com perspectivas de abertura de dados no curto, médio e longo prazo. Por favor, acompanhe. Nos ajuda a sociedade acompanhando e cobrando o poder público disso. Tá bom? Obrigado, Wagner. Assim, com o papel do TCU não caberia outro papel que não controlar o tempo, né? Tá bom. Marcos, acho que encerramos o tempo, né? Eu gostaria de agradecer, então, aos participantes da mesa, aos debatedores, pelas boas contribuições sobre o tema. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos e, neste momento, então, desfazemos a mesa do terceiro painel. Comes in